Oi, gente. Vamos entrando aí para a gente poder começar nossa aulinha, recomeçar. Vamos lá, queridos. Bom, e aí, gente, o que acontece então? A ação humanitária ela é legal, por quê? Porque às vezes você tem um documento escrito que não tem eficácia de título executivo. E aí, qual que seria então a lógica? Você faria uma ação de obrigação de fazer, uma ação de obrigação de não fazer, uma ação de entrega de coisa, né? Mas você pode utilizar esse documento escrito sem eficácia de título executivo para poder instruir a sua ação humanitária. E aí, então, gente, é possível que você chegue na formação do título executivo judicial muito mais rápido do que se você fosse fazer uma ação pelo procedimento comum, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês e vocês vão conseguir entender isso que eu tô falando. Então, primeiro exemplo, vamos supor que a Cristiele, ela tem um cheque, tá? Que foi emitido pela Carla. E aí, gente, esse cheque, ele bateu sem fundo, tá? E aí, qual que é a prescrição do cheque? Gente, 6 meses. Passou de 6 meses, né? Ele perde a natureza de título executivo, mas a obrigação, ela prescreveu? Não, não prescreveu. Quais são os caminhos, então, que a Cristiele, ela pode seguir com aquele cheque? Ela pode fazer uma ação de cobrança, que é uma ação de procedimento comum. Se ela fizer essa ação de cobrança, a Carla, gente, vai ser citada para comparecer em uma audiência de conciliação, aonde não havendo acordo, será aberto o prazo de 15 dias para apresentar contestação, aí depois vai ter impugnação, aí vai ter as providências preliminares, aí vai ter o julgamento conforme o estado do processo, até você chegar lá na sentença. Então, você tem todo esse caminho, que é um caminho bem trabalhoso, tá? Como também a Cristiele pode, já de uma vez, fazer uma ação monitória, tá? Que ela vai fazer uma ação simples, de procedimento especial, que ela vai fazer instruindo essa petição, né, obviamente, com o documento que ela tem, que não tem natureza de título executivo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito do procedimento daqui a pouco. Mas é uma petição simples, gente. Petição inicial com os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber e com os requisitos do artigo 700, obrigatoriamente os requisitos do artigo 700, tá? Mas é uma ação simples, como se fosse uma ação mesmo de procedimento comum, mas ela tem um procedimento especial, tá? Professora, Fala. um contrato que não tem assinatura de testemunha caberia uma ação monitória? Sim. Sim. Eu lembro de um caso que a gente ganhou de um professor e eu discuti com ele a respeito disso. Eu estava pesquisando, não sabia nada ainda dessa área. Pode. Só que ele falou assim, não, caberia, mas eu não quero isso não, eu quero ação de cobrança. É porque o que acontece? A monitória é uma faculdade, né? Você pode fazer a ação de cobrança, tá? Ou a ação humanitária. A Caixa, por exemplo, um aluno meu, no semestre passado, né? Foi meu aluno, agora está no 8º período. Ele virou para mim e falou assim: professora, eu sou estagiária da Caixa. Por que será que a Caixa, ao invés de fazer execução, ela faz monitória? Aí eu falei assim, não sei, os contratos, né, que ela está executando, tem a assinatura de duas testemunhas? Ele falou, não. Aí eu falei assim, então, tá vendo? Por isso que ela faz ação humanitária. Por quê? Porque ela tem um título que não tem natureza jurídica de título executivo, falta um requisito ali, né, para ser um título executivo, e ao invés dela optar por uma ação que seria mais demorada, que seria a ação de cobrança, né, o processo de conhecimento, ela vai para a ação humanitária, que é uma ação mais rápida, tá? E aí, gente, a ação humanitária, ela serve não só para quantia, mas ela serve para obrigação de fazer, obrigação de não fazer e obrigação de entrega de coisa, tá? Obrigação de fazer. Você contrata pelo WhatsApp um pintor. Você tem contrato? Não, mas você tem a conversa de WhatsApp. A conversa de WhatsApp é documento escrito sem eficácia de título executivo? Sim.
Então, você pode utilizar isso para poder embasar essa prova, para poder embasar a sua ação monitória? Pode. Inclusive, gente, para poder produzir esse documento escrito sem eficácia de título executivo, é permitida a produção antecipada de prova oral, tá? Vocês estudaram produção antecipada de prova lá alguns de vocês no 4º período, outros no 3º período, né? Que vocês estudaram ou no 4º e no 5º período, enfim, vocês estudaram, acho 4º e 3º, vocês estudaram em processo de conhecimento. E aí vocês viram que existe a possibilidade de produzir antecipadamente uma prova, né? Às vezes você tem um perigo de depreciação daquela prova, de perecimento, né? Então é possível, existe um procedimento que você consegue produzir antecipadamente a prova, inclusive oitiva de testemunha, tá? Então você pode fazer esse procedimento de produção antecipada de prova, notadamente a prova oral. Vai ser coletada, vão ser coletados os depoimentos da testemunha, das testemunhas, vão ser reduzidos a termo, é um procedimento, né? Vocês sabem que é um procedimento mais de documentação mesmo, tá? E aí o que acontece? Colheu aquela prova antecipadamente, gente, você pode utilizar esse documento escrito, ou seja, né, o depoimento das testemunhas, para poder instruir a sua ação monitória. Ai, professor, e se o juiz não se convencer daquela prova que eu juntei ali, daquele documento escrito que eu juntei ali, sem eficácia de título executivo? Sem problema, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te intimar para você emendar a petição inicial, adequando o procedimento para o procedimento comum. Então, na verdade, gente, você instrui a sua petição inicial com o documento que você tem. Se o juiz não se convencer, né, a respeito daquele documento, falar assim, é meio temerário para eu poder, né, seguir essa ação como uma ação monitória, ele vai te intimar para você emendar a petição para poder adequá-la ao procedimento comum. E aí, qual que vai ser o procedimento comum? Depende. Se for uma quantia, pode ser uma ação de cobrança. Se for uma obrigação de fazer, ação de obrigação de fazer. Obrigação de não fazer, ação de obrigação de não fazer. Entrega de coisa, ação de obrigação de entrega de coisa, entende? Então, cada ação vai ser, né, de um jeito, dependendo da obrigação que está sendo ali discutida, tá? Professora, a ideia da fala. monitória é porque ela é mais célere, ela é mais rápida? Ela é bem mais rápida, gente. A ação monitória, ela é assim, o top do top. Eu acho ela fantástica. Porque ela ao mesmo tempo, ela é rápida, né? Ela é mais rápida do que um procedimento comum, mas ela ainda possibilita a defesa. Então, assim, ela é uma ação que ela é muito boa. Ela é muito boa principalmente para o credor. Eu acho que, assim, vale a pena demais para o credor mover essa ação. Só que tem uma peculiaridade, tá, gente? A ação monitória, a gente só consegue movê-la se o devedor for solvente. Não cabe ação monitória se o devedor for insolvente, tá? Por quê? Porque a ação monitória ela serve para você constituir o título executivo judicial daquela obrigação mais rápido. E aí, o que você vai fazer depois que você constituir o título executivo judicial? Você vai fazer o cumprimento de sentença. E aí, gente, se a pessoa não tiver nada no nome dela, por exemplo, se for uma quantia, a pessoa não tiver nada no nome dela, o que vai acontecer com o seu cumprimento de sentença? Você vai receber? Não. Não vai ser eficaz, né? Não. E aí eu vou falar para vocês um caso prático, tá? É um exemplo prático do que aconteceu comigo. Assim que eu formei, gente, eu fui trabalhar, um professor, que era meu professor no núcleo de prática, me chamou para trabalhar com ele. E aí, o que acontece? Ele mexia com penal. E aí, eu mexia com penal, mexia com cível, né? Quando você começa a carreira, você vai mexendo cada hora um pouquinho com cada coisa, né? E aí, um dos primeiros clientes que eu tive, que ele me passou para eu poder resolver a questão, era um cliente que era um dono de um posto de gasolina, que tinha vários cheques que tinham sido emitidos, estavam prescritos, e ele não tinha recebido esse cheque. Aí eu fui, né? Eu de ônibus, né? De acabar de formar, né, gente? De ônibus, tá? Fui lá no posto de gasolina, né? Conversar com o moço, tá? A gente já sabia qual que era o valor dos cheques, já tinha feito o cálculo das custas, porque ele não ia conseguir justiça gratuita, né, gente? Empresário, não tinha a menor condição, tá? E aí, então, ele já ia me passar os cheques, né, que estavam prescritos e também o valor das custas para eu poder ajuizar a ação monitória. Então, cheguei lá, conversei com ele e eu ainda falei com ele. Falei assim, olha,
que eu tinha conversado, né, com o meu professor antes e tudo. E eu falei com ele, falei assim, olha, você tá ciente que o valor desses cheques aqui é quase o mesmo valor do que você tá pagando de custas de processo? Tipo assim, ele pagou na época, gente, em 2009, ele pagou tipo R$ 700, 600, R$ 700, eu acho, de custas. Eu não sei se era R$ 800 de custas, e ele ia receber tipo 900 de cheque. Era uma coisa assim, eu sei que a diferença era muito pequena, tá? Ele estava quase que pagando para poder, né, ajuizar, para poder receber, entendeu? Então eu falei com ele, falei assim, ó, você tá ciente, né, de que tipo assim, o valor que você tem para receber é quase que o valor que você vai despender para poder receber, ter a possibilidade de receber. A gente não sabe nem se essas pessoas aí têm patrimônio, enfim. Eu falei, não, eu tô ciente, mas eu quero que proponha ação. Eu falei, beleza, né, vamos propor ação então, né, pagando os honorários, né, vamos propor ação, tá? Tá ciente, né, da situação, vamos propor ação. E aí eu propus a ação, gente, né? Voltei, tá, pro escritório morrendo de medo, de ônibus, com o dinheiro das custas e na bolsa, rezando para poder, né, conseguir chegar no escritório sem ninguém me assaltar, morrendo de medo. Cheguei lá, fiz a ação, né, bonitinha, coloquei os cheques. E aí, gente, o que aconteceu? Uma pessoa estava em local desconhecido, foi citada por edital, fizeram depois, em sede de cumprimento de sentença, penhora, não achou nada no nome da pessoa, tá? Não recebeu. A outra pessoa morreu, o outro não tinha onde cair morto. Final de história, gente. Até 2015, eu ainda recebi a intimação desse processo, tá? Eu propus a ação em 2009, né? Por quê, gente? Porque os devedores eram insolventes. Então, a gente moveu uma ação, né? Sem saber se as pessoas tinham patrimônio, ele estava ciente disso. A gente falou, olha, vamos fazer uma diligência, tal, né? Eu quero que mova a ação. Beleza, vamos mover a ação. E acabou não dando em nada. Por quê? Porque a ação monitória só é possível propor contra devedor solvente, ou seja, aquela pessoa que tenha patrimônio. Entenderam? Professora, Diga. deixa eu só falar uma coisa. Quando você fala assim, não é bom fazer ação monitória quando o devedor for insolvente. Uhum. Não é aconselhável ou não é permitido. Porque na questão é a seguinte, se você for para o procedimento comum e essa pessoa, né, se a devedora ele for insolvente, vai acabar dando elas por elas. Sim. Porque você não vai achar o devedor de nenhuma forma. Uhum. Então, assim, qual que é o critério para você utilizar, então, um procedimento comum ou a ação monitória nesse caso? Porque Na verdade, é faculdade. Não tem, é a mesma, né? é uma faculdade, entende? Só que o que a gente aconselha, né, até de acordo com a doutrina, o que é recomendado é que a ação monitória seja movida apenas contra o devedor solvente, tá? Mas assim, eu quero, a pessoa é insolvente, eu quero mover a ação monitória assim mesmo. Pode mover? Pode, gente. O juiz não vai virar e falar assim, me dá prova de que essa pessoa tenha patrimônio para eu poder seguir essa ação. Ele não vai fazer isso, gente, tá? Não vai fazer Mas, isso. mas na ação monitória, você pode tentar por todos os meios que você tentaria num procedimento comum. Então, você pode ir no Bacenjude, Infojude, Vamos lá. entre A outras ação, vamos coisas. lá, Verônica. A ação monitória, ela é uma ação, você vai ver que ela é uma ação que ela é rápida para formar o título. Formou o título executivo judicial, aí, se não houver o pagamento, você vai para o cumprimento de sentença. Então, no cumprimento de sentença, cabe Infojude, cabe Bacenjude, cabe Renajude? Cabe tudo. Tá? Cabe tudo. Tá? Aí, gente, o que acontece? Né, eu já falei para vocês que é uma faculdade. Tem uma outra coisa que é interessante também a respeito da ação monitória, que é a competência dela. Então, eu posso mover a ação monitória na Justiça Comum, no Juizado da Fazenda Pública, na Justiça Federal, tá? Então, as competências são as mais variadas possíveis. Inclusive, gente, é muito legal isso, porque eu posso mover a ação monitória em face da Fazenda Pública. Professora, pode? Pode. Olha que coisa maravilhosa. Pode, gente. Só que, assim como uma ação que é movida em face da Fazenda Pública, a sentença da ação monitória também está sujeita àquela revisão obrigatória, né? Que aí a gente já estudaram isso com a professora Michele, que dependendo do valor da ação que é movida em face da Fazenda Pública, quando a Fazenda Pública ela for vencida, né, vai haver aí um reexame necessário. Então, isso também se aplica na questão da monitória? Se aplica, mas eu posso mover a monitória em face da Fazenda Pública? Posso, tá? Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo.
E aí, gente, o que acontece? Na monitória, né? Por isso que eu falo que ela é um misto de processo de conhecimento e de execução. Por quê? Porque na monitória, gente, a pessoa, né, o réu na ação monitória, ele pode, aproveitando o prazo de defesa dele, oferecer aquela proposta de parcelamento do débito. Lembra que a gente estudou lá na execução que quando, né, uma execução de título executivo extrajudicial, que quando o executado, né, ele era citado, ele no prazo de embargos dele, lá no processo de execução, que ele poderia, né, abrir mão dos embargos e oferecer uma proposta de parcelamento do débito de 30% de entrada e o restante em até 6 prestações? Vocês lembram disso? Está lá no artigo 916. Isso é aplicado na ação monitória, então isso é bom, tá? Porque você dá a possibilidade da pessoa pagar de forma parcelada, né? Então, o artigo 916, ele é aplicável à ação monitória, tá? E como é que é o procedimento, então, professora, para a gente poder entender como é que essa ação ela é processada? Você vai ter a petição inicial, gente, com os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber, e o artigo 700 especificamente, parágrafo 2º, tá? O que diz o artigo 700, parágrafo 2º? Que na petição inicial vai incumbir ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com a memória de cálculo. Lembra da memória de cálculo, gente? Que vocês amam ela de paixão? Né? A Ana lembra, ela fez uma memória de cálculo gigantesca, né, para nós numa ação lá do NPJ, tá? Tem uma videoaula, inclusive, minha, gente, salva lá no canal do YouTube, só explicando como é que faz a memória de cálculo. Aquela memória de cálculo, aquela planilha do Excel que eu ensinei vocês a fazer no semestre passado, vocês teriam que fazer se por um acaso a obrigação fosse de quantia, tá? Então, fez a ação monitória, né? São vários cheques ali que estão sendo executados, ou um cheque só. Você tem que fazer a atualização do valor do cheque, você vai colocar lá a atualização do valor, quando que ele venceu, juros, correção monetária, direitinho naquela planilha de débito. Ah, professor, e se eu não juntar a planilha de débito? O juiz vai determinar a emenda da petição inicial para você juntar. Se você não juntar, mesmo com a emenda, aí a sua petição inicial vai ser indeferida. E o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Então, tem que juntar a planilha se for obrigação de quantia, tá? Além disso, gente, você também tem que mostrar no processo, se você estiver diante de uma obrigação de coisa, tá? Uma obrigação de entrega de coisa, o valor atual da coisa reclamada, tá? Então, se o objeto for obrigação de entrega de coisa, você tem que juntar nos autos do processo, tem que demonstrar, explicitar nos autos do processo o valor atual da coisa reclamada, tá? E se for uma obrigação de fazer ou de não fazer, gente, o conteúdo patrimonial em discussão. Então, uma obrigação de fazer é uma prestação de serviço? Quanto que é, então, que foi firmado ali? Qual que é o valor que foi firmado ali? Tantos reais, tá? Então, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico. Professora, e se por um acaso a obrigação ela não tiver um valor direto, econômico direto, você vai fazer uma estimativa desse valor, tá? Mas você tem que disponibilizar isso na sua petição inicial. E, inclusive, o valor da causa vai ser o valor que vocês colocarem, referente à quantia, referente à coisa ou referente à obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Tem que ter valor de causa? Lógico, né, gente? Toda petição inicial tem que ter valor de causa, tá? Essa petição tem requerimento de provas? Claro, não tá lá no artigo 319. Beleza? E aí, gente, além das hipóteses que estão trazidas lá no artigo 330 de indeferimento da petição inicial, também causa indeferimento da petição inicial se houver o desrespeito em relação a esses 3 requisitos que eu listei para vocês. Se faltar, gente, demonstrativo do valor do débito, né, da coisa devida ou proveito econômico perseguido ali na ação, tá? Então, faltou alguma coisa, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. Não emendou, indeferimento da petição inicial. Tranquilo? Professor, repete para mim só essa parte. Diga. A obrigação de entrega de coisa deve mostrar o valor real da coisa. Okay. Atual. Agora, obrigação de fazer e não fazer.
Tem que Se mostrar o você demonstrativo do quê? Se você tiver, por exemplo, prestação de serviço devidamente documentado o valor dela, vai ser o valor da prestação de serviço. Agora, se você não tiver um valor econômico direto daquela obrigação de fazer ou de não fazer, você vai fazer uma estimativa, você vai colocar um valor estimado. Tá? Belezinha? Bom, em relação à fazenda pública, eu já falei para vocês. E aí, então, o juiz ele vai receber sua petição inicial instruída com os documentos, documento escrito sem eficácia de título, os requisitos bonitinhos que a gente acabou de falar, e ele vai despachar essa petição inicial. Aí ele vai analisar a sua petição. Se ele se convencer, gente, de que você tem um direito evidente, ele vai expedir o mandado monitório e de citação. Sabe qual que vai ter, né? O que vai conter esse mandado monitório de citação, gente? A pessoa, o réu, ele vai ser citado para poder cumprir a obrigação. Ele não vai ser citado, gente, para poder comparecer em audiência. Ele não vai ser citado para isso, não. Ele vai ser citado para poder cumprir a obrigação. Por quê? Porque ele se convenceu que o seu direito é evidente. Então, ele vai analisar a sua petição inicial e vai expedir um mandado citatório, mandado de monitório e de citação, tá? Qual que é a natureza jurídica da expedição dessa decisão que o juiz dá, expedindo esse mandado monitório e de citação, gente? Qual tutela que a gente tem aí? Se é um direito evidente, qual que é a tutela que eu tenho aí? Tutela de evidência. Tá? Tutela de evidência. E aí, para a parte da doutrina, gente, seria a hipótese do artigo 311, inciso 1. Tá? Inciso 1. O que é inciso 1? Eles falam o seguinte, que o não cumprimento da obrigação caracterizaria abuso de direito. Tá? A explicação que é dada por quem defende, que é o artigo 311, inciso 1, é que o não cumprimento por parte, né, do réu caracterizaria abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, entende? É a interpretação que é dada, embora eu ache que se enquadre mais no artigo 311, inciso 4. Tá? No inciso 2 não tem a menor condição, gente, porque é documento mais tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou documento mais súmula vinculante. E aí, né, se a gente tiver no caso, ok, mas se a gente não tiver, não cabe nessa hipótese. E o inciso 3 também não tem jeito, porque seria pedido rei persecutório fundado em prova adequada ao contrato de depósito. Também não cabe. Então, fica no inciso 1 ou no inciso 4. Eu, particularmente, eu acho que está mais para o inciso 4. Mas, né, alguns doutrinadores, salvo engano, Daniel Amorim é um deles, fala que vai caber no artigo 311, inciso 1, por quê? Porque a inércia da parte em cumprir a obrigação caracterizaria abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Enfim, tá? Mas isso ainda está sendo discutido? Sim. Isso é um tema bacana para vocês discutirem lá no fórum de discussão? Sim. Tá? É tutela de evidência? É tutela de evidência se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 311? Sim. É tutela de evidência, mas não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 311? Pode ser. Se não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 311, quer dizer que pode ser que futuramente a gente tenha uma reforma desse artigo, com a inclusão, por exemplo, do mandado monitório dentro das hipóteses lá do artigo 311? Sim. Pode haver a interpretação que o artigo 311 não trata de um rol taxativo e sim exemplificativo? Sim. Nosso código é muito novo, gente. Se a gente for pensar, tem 4 anos só que ele está em vigor, tá? Então, isso gera muita discussão, né? Isso gera bastante discussão, tá? Então, hoje a gente tem esse posicionamento. Caberia uma ação monitória? Como é que é, Cristiane? Caberia uma ação monitória com tutela cautelar? Caberia uma ação com tutela cautelar? Você não precisa. Não, porque Você pode fazer o seguinte, você pode mover, na verdade, a tutela cautelar antecedente à ação monitória. Pode.
tá? Só que talvez você tivesse um pouco de problema no caso de comprovar, mas apesar de que não, comprovar a probabilidade do direito, talvez, mas eu imagino que não, porque pensa comigo, né? Se a gente está falando de um direito evidente, em que o juiz vai expedir um mandado monitório de citação, então eu acho que a probabilidade do direito você conseguiria comprovar de forma mais tranquila. É possível você fazer isso? É, mas aí nesse caso eu recomendo que seja feita a tutela cautelar antecedente. Incidental eu acho que não dá, não. Incidental você vai embolar demais o meio de campo. Por quê? Porque, na verdade, o juiz ele já vai expedir um mandado para a pessoa cumprir a obrigação, entende? Então, incidental eu imagino que não caiba, não. Só antecedente. Antecedente eu consigo enxergar, Cristiane. Uhum. Tá? Mas aí, no caso, não ganharia título de ação monitória, já seria uma tutela cautelar mesmo, Não. né? Você faria tutela cautelar antecedente para resguardar os bens. E depois Só aí para você faria resguardar. ação monitória. Normal. Igual você poderia resguardar os bens para poder fazer uma ação de cobrança, sim. Ah, Entende? sim. A Não, mesma agora lógica. entendi a lógica. É a mesma lógica. Você faz a Apesar, tutela cautelar apesar que para cautelar os bens e move a ação monitória. Mas a Beleza? ação Aí dá. monitória, em si, ela já é rápida, né? Talvez Ela é até rápida, dependendo, mas né? ela é rápida para poder determinar que a parte cumpra a obrigação. Ela não é rápida em relação a resguardar bens. Isso não. Se você quer resguardar bens, né? Ela não é, por exemplo, igual uma ação de execução que você já vai de cara e penhora bem. Ela não é isso. Ela determina que a parte cumpra a obrigação. Entende? Então, se o seu objetivo é resguardar bens para que futuramente você possa mover a ação monitória, você tem que fazer uma tutela cautelar antecedente. É isso mesmo. O seu raciocínio tá certo. É isso, entende? Professor, engraçado, lendo os dois aqui, Depois até que eu concordo com a doutrina. É assim, Porque, assim, realmente é um manifesto propósito não protelatório. deixa Eu de acho ser, que encaixa. entende? Não que o quarto não encaixa, mas eu acho que encaixa É, de abusar mesmo, porque na monitória você vai ter que provar que só está faltando ou uma assinatura, ou porque não está escrito, ou porque não tem duas testemunhas. Quer dizer, é um detalhe, né? Passar os 6 meses, mas existe a dívida. Então, assim, existe. realmente Você a tem a pessoa está comprovação. Só que você não tem o documento com eficácia do protelando. título. Você tem uma conversa de WhatsApp, você tem um e-mail, entende? Mas você não tem um título, você não tem. Diga, Eu achei Verônica. até... Desculpa. Não, tem problema Eu não. acho que Depois eu volto eu com acho que você, porque eu ela já tinha panguei. levantado a mãozinha. Fala. Eu acho que eu panguei geral aqui. Peraí. Eu acho que eu tomei Ah, com sono, panguei. Ainda mais que vocês discutindo aí, eu falei, Jesus, o que vocês estão falando? Peraí, vamos voltar ah. um pouco. Aonde que vocês estão entendendo que entra tutela de evidência Não. aqui, gente? A Eu não entendi Cristiane fez a nada dessa seguinte parte. pergunta. A Cristiane perguntou assim: professora, é possível a gente requerer uma tutela cautelar em ação monitória? Eu falei, é possível, só que neste caso você vai requerer a tutela cautelar de forma antecedente. Pode requerer de forma incidental, gente? Olha, eventualmente pode, mas eu acho que não cabe muito no procedimento, que é um procedimento especial, tá? Uhum. Enfim, nunca vi, né? Nunca fiz, nunca tive que fazer na prática. Às vezes, né? Vamos supor que durante a ação monitória, que a gente tem essa notícia de dilapidação de patrimônio, pode fazer tutela cautelar incidental? Entendo que sim, entendo que é possível. Mas se a gente for pensar o trâmite da ação monitória, talvez não dê nem tempo, entende? Porque ela é uma ação rápida. E aí eu É por isso que expliquei eu não para a Cristiane o entendi onde é seguinte. que entrou esse trem, Pois é, eu esse expliquei, negócio da tutela ela de me perguntou, eu evidência. expliquei para a Cristiane o seguinte: se você tem a notícia que o seu devedor, né, o devedor lá da sua obrigação, ele está dilapidando o patrimônio e que pode ser que fique difícil você receber o seu crédito que está ali, né, instruído por aquele documento escrito sem natureza de título executivo, você pode mover uma tutela cautelar antecedente? Pode. Para quê? Para você resguardar aquele patrimônio. E aí, como ação principal, dentro daquele prazo de 30 dias, né, gente, contado da efetivação da tutela, lembra aquele prazinho de 30 dias? Aí você moveria a ação monitória, entende? Porque aí o que acontece? Quando você tivesse a formação do título,
através da ação monitória, você já ia no cumprimento de sentença em cima dos bens que você já resguardou na tutela cautelar. Fantástico, olha que lindo, né? Maravilhoso, tá? Não, Pode isso eu acontecer isso? entendi. Pode. Ô, Eu Verônica, achei só até vou destacar uma interessante ter matéria na falado outra. isso. Peraí que tá todo Eu mundo achei falando ao mesmo tempo. interessante. Fala, Verônica. Eu até entendi esse questionário que a Cris falou, que é até interessante colocar essa tutela mesmo. O que eu não entendi foi de onde vocês tiraram de evidência, gente. Onde que ela ia encaixar Não, ali? a tutela de evidência, na verdade, é o seguinte. O próprio artigo 701, ele fala que, sendo evidente o direito do autor, o juiz vai expedir o mandado monitório de citação. Então, se ele está falando que o direito dele é evidente e ele está expedindo esse mandado, já conferindo a ele como se fosse um direito, olha, você tem direito a receber isso sim, ok? Ok. Ele está antecipando algo que o autor teria só ao final do processo, mas com base em um direito evidente, entende? Por isso a natureza jurídica aí do mandado monitório ser de tutela de evidência. Entendeu? E aí, para algumas pessoas da doutrina, eles falam que essa tutela de evidência se enquadraria no artigo 311, inciso 1. Por quê? Porque caracterizaria abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Igual eu falei, eu acho que talvez se encaixe mais no inciso 4. Não discuto, gente. Pode ser no inciso 1? Pode, mas eu acho que talvez o inciso 4 seja mais adequado. Né? Enfim, eu acho, tá? Eu acho que talvez o inciso 4 mais adequado. O 2 e o 3 eu tenho certeza que não é. Mas aí a gente cai no outro problema. Qual que é o outro problema? Né? Que é uma discussão bem interessante. O juiz só pode decidir liminarmente no caso do inciso 2 e do inciso 3. E nessa situação aí, o juiz está decidido liminarmente? Sim ou não? E aí? E aí que, né, para quem fala que está no inciso 1, ele vai falar que o juiz, naquele caso, excepcionalmente, pode decidir liminarmente. Ou então, gente, pode ser discutido futuramente que a questão da tutela, né, da ação monitória, do mandado monitório, configuraria talvez o inciso 5 do artigo 311. Não sei, pode, tá? É porque, nesse caso, a forma liminar tem que ser sem a participação do réu, né? E no Isso. caso E aqui dos nesse caso incisos 1 e acontece 4, também tem a participação do réu, né? Nó confuso, né? exatamente, né? Porque Confuso. lá no artigo 311 está dizendo que no caso do inciso 2, do inciso 3, o juiz pode decidir liminarmente. Não se fala nada em liminar do inciso 1 nem do inciso 4, entende? Essa que é a grande questão. Então, assim, gente, igual eu tô falando para vocês, nosso código ainda é muito novo, tá? Então, várias questões estão sendo construídas agora. Vocês vão ver que grande parte da doutrina não vai passar por esses detalhes. A maioria dos doutrinadores, gente, não vai entrar nessas minúcias, sabe? Vai passar e, tipo assim, não vai fazer esses porquês que eu faço com vocês. Por quê? Mas por quê? Mas aí, vamos entender. Não vai fazer, gente. Simplesmente vai passar e pronto, tá? Mas eu acho que é legal a gente começar a pensar nessas coisas. A gente tem que ter pensamento crítico, né, gente? E pensar porque vocês vão fazer parte da formação desse direito aí, do Ah, novo e Código temas de de Processo monografia, né, gente? também, né? Pode ser um tema de TCC bacana, tá? E aí, o que acontece, gente? Né? O mandado vai ser expedido, o réu vai ser citado, tá? O réu devidamente citado, ele tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade de todas, gente, pagar, tá? Cumprir a obrigação. Vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, o autor da ação monitória vai ficar super feliz, né? Todos vão ficar felizes. E se ele pagar, gente, o que acontece? Quando o juiz ele expede esse mandado de citação, um mandado monitório, né, de pagamento e de citação, esse mandado ele já vem com a informação de que o réu tem que pagar honorários de 5% em cima do valor da causa. Tá? Então, cumpre a obrigação e paga honorários de 5%. Se por um acaso, gente, ele tem um prazo de 15 dias para poder fazer esse pagamento, tá? Se o pagamento for feito no prazo de 15 dias, o réu ele vai ter uma benesse. Qual benesse? Ele vai ficar isento das custas processuais. Então, ele tem que pagar só o principal, juros, correção monetária e honorários de 5%. Ele não precisa de pagar as custas do processo, tá? É uma isenção, é uma benesse, o que vai fazer muita diferença, né, gente? Vai fazer muita diferença, tá?
Se por um acaso, gente, ele não pagar, ele vai ficar, não pagou, não apresentou defesa nem nada, ele vai ficar o quê? Quando a pessoa fica Revelia. inerte lá, finge revel, né? Finge que não é com ela, ele vai ser revel. Se ele for revel, gente, qual que é o principal efeito da revelia? Presunção de veracidade dos Dos fatos. fatos narrados pelo autor. E tem um outro efeito também, tá? Quando vocês estudaram o julgamento conforme o estado do processo, vocês viram que se a parte for revel, isso autoriza o julgamento antecipado do mérito. Então, o que vai acontecer? O juiz ele já vai sentenciar o processo julgando procedente o pedido da ação monitória. Se ele julga procedente o pedido da ação monitória, gente, o que ele acabou de fazer? Um título executivo judicial. Olha que rapidez de formação de título, gente. Super rápido. Mas pode acontecer também do réu devidamente citado apresentar defesa, tá? A defesa do réu, gente, na ação monitória é chamada de embargos monitórios, tá? Ah, professora, é igual os embargos da execução? Não. Ela é como se fosse uma contestação, gente. Só que ela chama embargos monitórios, tá? Então, se por um acaso, algum dia na vida de vocês estiverem diante de uma questão que está pedindo para que vocês façam a defesa de alguém numa ação monitória, vocês vão fazer embargos monitórios, tá? E o que vocês vão alegar ali? Qualquer matéria que seria lícita alegar em sede de defesa no procedimento comum. Só que, né, a gente tem que pensar que o código, ele diz o seguinte, que o réu que apresentar embargos monitórios meramente protelatórios será penalizado com uma multa de 10% em cima do valor da causa. Assim como o autor que fizer a ação monitória também indevidamente vai ter que pagar uma multa de 10% em cima do valor da causa para o réu. Tá? Então, você pode usar qualquer matéria de defesa nos embargos monitórios? Pode. Só que saiba que, se você quiser empurrar o processo com a barriga, você, réu, vai ter que pagar uma multa de 10% do valor da causa para o autor. Então, você tem essa possibilidade? Tem. Se você quiser, você faz. Né? Mas, você vai ter que pagar a multa. Tá? E aí, gente, se, por exemplo, for alegado por parte do réu um excesso na ação monitória, que os cálculos estão indevidos, cabe a ele, nos embargos monitórios, comprovar esse excesso. Como que ele vai comprovar esse excesso? Planilha de cálculo, né, gente? De novo a planilha aí, ó. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam precisar de mais dessa planilha? De novo a planilha de cálculo aí, tá? Então, se por um acaso ele precisar, né, de alegar, ele alegar que há um excesso em relação à cobrança, né, na ação monitória, tá? Ele vai precisar de comprovar esse excesso através da planilha de cálculo. E se ele não comprovar, professor, a mesma coisa dele não alegar, tá? Aí, se ele tivesse ficado calado, talvez fosse melhor, né? Que ele precisa de alegar e provar, tá, gente? E aí, o que acontece, gente? E se esses embargos forem parciais? Tipo, vamos supor, ele está sendo cobrado 5 mil e ele demonstra que, na verdade, ele teria que pagar só 4 mil reais, tá? Nesse caso, gente, os embargos em relação a esse valor, né, a essa diferença, podem ser autuados em apartado e o juiz já pode constituir título executivo judicial em relação ao valor incontroverso, tá? Qual que é o valor incontroverso? 4 mil reais. Discute só os R$1.000 lá nos embargos monitórios. Olha que legal. Também é bem bacana, né? E aí o resto eu falo na semana que vem. Que a gente já está no último minuto e vocês têm aula depois daqui a pouco, né? E aí eu entro, senão eu dá entro, um prazo, não né, consegue prof? parar. Oi? Dá um time também, né? Eu vou dar um time, porque a gente falou de bastante coisa hoje. Tá? Eu tô no último minuto e aí eu volto então nos embargos monitórios a partir na semana que vem eu volto a partir dos embargos monitórios, tá? Então, beijo pra vocês, viu, gente? Fiquem com Deus. Beijo, Até prof. semana que vem, se cuidem, tá? Semana que vem a gente se vê. Beijo! Tchauzinho.